Você está no Ideário Cristão. Hoje, ouviremos um chamado à santidade, não como uma imposição legalista, mas como o eco do coração de Deus. Inspirada na vida e nas palavras de Leonard Ravenhill, essa mensagem é uma convocação, não à performance, mas à intimidade. A santidade não é o que mostramos aos outros, mas o que entregamos a Deus em secreto. Prepare o coração. Deixe que a verdade queima o que é falso e acenda em você o desejo por mais de Cristo. Santidade não é uma ideia religiosa, é a natureza de Deus. E toda a obra do Espírito Santo em nós visa formar essa natureza, não apenas nos nossos atos, mas no nosso ser. O pecado nos afastou, a cruz nos reconcilia, mas é a santidade que nos mantém na presença de Deus. Quantas vezes nos contentamos com atividades piedosas enquanto negligenciamos o coração? A santidade não é o quanto evitamos o mundo, mas o quanto pertencemos a Deus. É possível servir, cantar, pregar e ainda assim não sermos santos. Mas quando somos verdadeiramente tocados por Deus, não conseguimos mais viver da mesma forma. Algo em nós anseia por pureza. Santidade não é rigidez, é leveza, é liberdade, é separação de tudo que nos rouba a comunhão com o Pai. A palavra santo significa separado. Mas separado para quê? Para o Deus que é luz. Para um amor que consome. Quando Moisés subiu ao monte, ele não voltou com métodos. Ele voltou com o rosto brilhando. Quem anda com Deus se torna diferente. Não por imposição, mas por transformação. O santo não se orgulha do que deixou. Ele se encanta com o que encontrou. A verdadeira santidade não exibe superioridade. Ela esconde o rosto como Isaías e diz: ai de mim. Quanto mais conhecemos a Deus, mais reconhecemos o quanto precisamos dele. A santidade não é o que fazemos para merecer a presença. É a marca de quem já foi invadido por ela. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Essa não é uma sugestão, é uma estrada. E há apenas uma. Ver a Deus não se trata apenas de chegar ao céu. Trata-se de conhecê-lo agora, de ter comunhão com sua santidade. Se não o buscamos com pureza, acabamos criando um Deus à nossa imagem, um ídolo conveniente. Mas o Deus das Escrituras é fogo consumidor, não para destruir seus filhos, mas para purificá-los. Você quer ver Deus? Então ande na luz, confesse o pecado, ame a verdade. A santidade é o véu rasgado que permite que o mortal respire no Santo dos Santos. Santidade começa no lugar secreto. Não é resultado da multidão, mas da solitude. Lá, longe dos olhos dos homens, Deus nos mostra quem somos e quem Ele é. Não é em público que se forma um santo. É no secreto, onde só o Espírito nos vê, onde lágrimas lavam a alma, onde a palavra se torna espelho, onde pecados são abandonados não por medo, mas por amor. Deus procura corações puros, não para exaltar, mas para habitar. Não há fogo no púlpito sem altar no quarto. A vida santa é construída onde ninguém aplaude, mas onde o Pai vê em secreto e recompensa com sua presença. A santidade que Deus exige é a mesma que Ele provê em Cristo. Não podemos fabricá-la. Ela é gerada pela habitação do Espírito. A santidade não nos afasta do mundo por arrogância, mas nos chama a ser luz por compaixão. É Cristo formado em nós. A ira é trocada pela mansidão, a vaidade pela reverência, o orgulho pela rendição. E quanto mais ele cresce, menos eu preciso aparecer. Ser santo é parecer com Jesus, não apenas no que ele fazia, mas no que ele era. Santidade não é um estado inalcançável, é um caminho contínuo, onde a cada passo dizemos: santifica-me, Senhor. A igreja não foi chamada para ser relevante, foi chamada para ser santa. E é por essa santidade que o mundo verá quem é Cristo. A glória que virá não será de multidões ou estratégias. Será da presença de Deus voltando a habitar em um povo que se consagra. Precisamos de homens e mulheres que digam: sim, Senhor, tira o que for preciso, mas não me deixe sem a tua presença. Uma igreja santa não é perfeita, é rendida, não é poderosa, é dependente.
E quando o povo de Deus volta ao altar, Deus volta a mandar no meio do povo. Voltemos à santidade, não por peso, mas por amor. Não para sermos vistos, mas para vê-lo. A santidade não é apenas um chamado, é também um poder libertador. É impossível andar em santidade e permanecer escravo do pecado. O Espírito de Deus não apenas nos convence, ele nos capacita. Cada vez que escolhemos obedecer, não estamos apenas rejeitando o mal, estamos declarando: Cristo é suficiente. O pecado promete alívio, mas prende. A santidade exige renúncia, mas liberta. Quantas cadeias seriam quebradas se levássemos a santidade a sério? Quantas famílias seriam restauradas se um homem se colocasse em santidade diante de Deus? O mundo precisa de crentes que brilham não por causa da performance, mas porque carregam a presença. Não há corrente que resista a um coração cheio de luz. Santidade não é rigidez, é amor em sua forma mais pura. É amar tanto a Deus que não queremos entristecê-lo. É amar tanto as pessoas que não usamos a liberdade como desculpa para viver em pecado. Santidade não nos afasta do mundo, nos transforma em testemunhas vivas. O Espírito Santo é santo, e ele habita em nós. Como então viveremos? Cada decisão, cada palavra, cada pensamento tornam-se terreno sagrado onde o amor de Deus se manifesta. Ser santo é amar o que Deus ama e odiar o que o entristece. E esse amor nos conduz, nos corrige e nos sustenta. Não pela força da carne, mas pela doçura de quem foi alcançado por algo maior do que o mundo pode oferecer. Hoje temos tantas vozes nos chamando. Oportunidades, distrações, conforto. Mas quando Deus volta a ser tudo, todas as outras coisas perdem o brilho. Você pode viver para agradar o mundo ou para agradar o céu. E a vida que agrada ao céu começa quando deixamos de nos esconder e dizemos: Senhor, aqui estou. Tu conheces meus limites e meus medos, mas não quero viver longe de ti. Purifica-me, toma-me, que a tua presença seja o centro da minha existência. Quando a presença de Deus volta a ser suficiente, o palco perde valor, as luzes se apagam e o coração se rende. E esse é o maior sinal de santidade: rendição. Não é sobre o quanto sabemos, nem sobre o quanto fazemos. É sobre o quanto pertencemos. O santo é aquele que sabe que não pode mais viver sem a presença. É aquele que, como Moisés diz: se a tua presença não for comigo, não me faças subir deste lugar. O que precisamos não é de mais força, é de mais fome. E quando a igreja voltar a viver como povo santo, o mundo verá novamente a glória de Deus. Você pode ter chegado até aqui com dúvidas, com cansaço, com feridas, com pecados escondidos, com uma fé fraca. Mas se no seu coração ainda há um fio de desejo por Deus, então há esperança. O Evangelho não é um convite à perfeição humana. É um chamado ao arrependimento e à transformação pela graça. A santidade não é o fim de um processo. É o começo de uma nova vida. É quando decidimos não mais seguir a voz da carne, mas sim ouvir a voz do Espírito. E ele ainda chama, ainda convida, ainda atrai, não por força, não por culpa, mas por amor. Hoje o Espírito Santo te chama de volta à palavra, de volta ao secreto, de volta à cruz. Não importa o quanto você caiu, importa se você está disposto a se levantar. A santidade começa com um sim. Sim, Senhor, lava-me, molda-me, guia-me. Eu não quero viver mais para mim, não quero aparência, não quero religiosidade, quero comunhão, quero o teu fogo, quero a tua face. É possível começar de novo. É possível viver uma vida que glorifica a Deus. É possível ser santo, porque Ele é santo e Ele vive em você. Volte ao altar, volte ao jejum, volte à oração, volte ao primeiro amor. E quando você fizer isso, Deus não apenas te acolherá, Ele te transformará. A santidade perdida da igreja começa a ser restaurada quando um só coração diz: Senhor, faz em mim a tua vontade. Que esse seja o seu clamor, que essa seja a sua entrega, que essa seja a sua nova vida. Se você chegou até aqui, obrigado por caminhar conosco até o fim desta mensagem. Isso mostra que há fome no seu coração. Fome por algo mais profundo, mais real, mais santo. Aqui no Ideário Cristão,
Cremos que a santidade não é uma exigência fria, mas uma resposta apaixonada ao amor de Deus. E se essa palavra falou com você, nós oramos para que o Espírito Santo continue o que começou em seu coração. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, Tu és santo. Santo em tudo. Santo em justiça. Santo em amor. Santo em majestade. E diante da Tua santidade, nós nos curvamos. Não com medo de punição, mas com fome de transformação. Purifica-nos. Lava-nos. Tira de nós tudo o que te entristece e coloca em nós um coração que te busca. Faz-nos andar na luz, mesmo quando for mais fácil permanecer nas sombras. Que a Tua presença seja mais doce do que qualquer prazer passageiro. Ajuda-nos a amar a verdade, a desejar a cruz mais do que os aplausos, a preferir a obediência ao conforto. Queremos ser santos, porque Tu és santo. Que em cada palavra, em cada gesto, em cada escolha, o Teu nome seja glorificado e que ao fim da nossa vida possamos ser achados não famosos, não admirados, mas limpos, Teus, separados para Ti. Em nome de Jesus, amém.